Então, a história é assim: o ponto de inflexão é uma mudança de curva. Então, a gente estava caminhando numa curva na vida, fez essa mudança de curva e isso que a gente chamou de ponto de inflexão. E eu digo que a gente encontrou o nosso ponto de inflexão porque daí nos abre para um tipo de processo onde a gente pode se debruçar sobre ele, até surgir o próximo ponto de inflexão. E o processo que eu gostaria de me debruçar sobre, a partir do ponto de inflexão que surgiu nesses mais de 50 encontros, é essa integração do conceito com o sensorial. Porque fica uma briga onde parece que é um ou outro, né? Onde parece, eu preciso dar a voz para um ou para outro, ou um pouquinho de cada. E aí a gente vai criando mais conceitos e menos contato ainda com o processo sensorial. Então, vamos ver, depois do nosso encontro do Entre, a gente vai criar alguma maneira de seguir, não sei ainda exatamente, mas logo a gente vai saber. A gente, eu ou qualquer um que tenha uma ideia, né? Para olhar para isso. Então, antes de seguir nisso, para destrinchar um pouco mais várias camadas, alguém gostaria de colocar alguma questão que gostaria de desenvolver, de incluir no nosso processo de finalização dessa fase que estamos caminhando aí juntos? Então, vou seguindo, e aí qualquer hora, abra o microfone e a gente vai e coloque, né? Seja lá o que for necessário. Vou trazer um exemplo bem concreto, assim. Não é um exemplo específico, né? É um exemplo geral, assim, bem concreto. Se uma pessoa, por exemplo, ela tem uma sensação, ela sente, não sei, ciúmes. A pessoa sente muitos ciúmes. E ela sente ciúmes porque ela se sente comparada ou ela se sente abandonada. Esse ciúmes vai ter várias raízes diferentes, mas que resultam em ciúmes. E aí um dia, ao longo da vida, amadurecendo, ela resolve que ciúmes não... Ela entende, aprende que ciúmes não é algo nobre de se sentir. Então, vai fazer um trabalho para não sentir mais ciúmes. E vai buscar conceitos sobre isso. E agora, aqueles ciúmes que vinha, né, de uma maneira descontrolada ou que vinha de uma maneira que não agradava a pessoa, ele vai ficar onde agora? Ele vai aceitar esse conceito de que desapego, o conceito do desapego, ou o conceito de que ninguém é dono de ninguém, ou o conceito de respeito à singularidade de cada um, seja o que for. Este conceito, ele vai fazer o que com a sensação, né? Ele vai desconsiderar, ele vai aprisionar, vai falar se vira, não vai dar atenção, vai desprezar. Então, a emoção que surgiu por causa de uma questão da vida ali da pessoa, então surge essa relação com ciúmes, e aí quando encontra o conceito de não ter ciúmes, entra um conflito. E na nossa cultura conceitual, a gente vai sempre optar conceitualmente, racionalmente, intelectualmente pelo conceito e emocionalmente pela percepção sensorial, pelo sentido. E essas coisas não se integram. Então, e por que não se integram? Porque a gente nunca teve a oportunidade, de uma maneira contínua, de se desenvolver
com essa integração, só por isso. E por que o conceito ficou superior? Porque nós somos uma sociedade conceitual, pré-conceitual. Isso quer dizer o quê? Já decidiu um conceito e esse conceito, então, é colocado para nossas vidas sociais. Esses conceitos são dualistas. Isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso é ruim. Isso é agradável, isso é desagradável. Isso é gostoso, isso é ruim. Isso é feio, isso é bonito. Então, nós somos uma sociedade conceitual dualista, onde todo conceito é um preconceito, porque ele já está colocado, então ele vem antes, né? Ele é um preconceito. Então, nós somos uma sociedade preconceituosa e aí a gente tem que lidar com uma percepção sensorial, de uma maneira geral, muito infantilizada, muito pouco desenvolvida, porque ela raras vezes teve um lugar à altura da sensação numa cultura conceitual, pré-conceitual, né? Preconceituosa. Então, a gente tem por um lado, uma percepção sensorial, uma experiência sensorial infantilizada. Então, como adulto, a gente ainda dá chilique. Como adulto, a gente tem a emoção fixada, ressentida. Coisas bem pouco amadurecidas, né? Porque raramente a gente teve esse espaço. E conceitualmente, a gente se encaixa ou não se encaixa. E mesmo quando a gente se encaixa, não é um encaixar de um processo sensorial que está ali vivo, né? É um encaixar de um processo sensorial que está infantilizado, que está empobrecido. Falar que é infantilizado parece que dizer que a criança tem um sentido infantil, que tem, e que isso é ruim. Isso não é ruim. O problema é quando você é adulto e continua tendo um processo emocional infantil. Então, não estou falando que quando a criança ela tem uma relação infantil com as suas emoções, é perfeito. O problema é quando o adulto tem uma relação infantil com as suas emoções. Então, é nesse campo, com tantas camadas, com tantas sutilezas, que de uma certa maneira está sendo conceitualizado aqui, que é o convite para a gente poder trabalhar essa integração com um campo que está tão pouco olhado por nós, né? Ou se ele está olhado como é um privilégio te olhar, não faz parte do dia a dia olhar para isso. Deixa eu ter um momentinho para olhar para isso, né? Como se não fosse o campo sensorial que desenvolvesse conceitos, como se não fosse o campo sensorial que desenvolvesse pensamento, campo sensorial não desenvolvesse capacidade de relação, como se fosse alguma coisa assim extra, né? E como o que a gente acha é que o nosso campo conceitual é que estabelece tudo isso, que estabelece capacidade de relação, a gente acha que não vai conseguir se relacionar com alguma coisa se a gente já não tem um preconceito em relação àquilo. Que para mim um exemplo mais evidente é em relação à arte. Alguém que não tem já um conceito sobre arte não se atreve a falar sobre a sua sensação sobre aquela arte, porque parece pobre, parece pouco. Porém, o nosso campo sensorial está mesmo pobre, porque ele nunca teve uma vazão, ele nunca teve um lugar, ele nunca foi visto como uma produção de conceitos. Então, olha a dificuldade, né? Vamos valorizar o campo sensorial, porém o campo sensorial que foi tão desvalorizado sempre, ele não está à altura da sua capacidade biológica adulta. Então, como é que eu vou começar agora a valorizar algo que está tão enfraquecido, tão empobrecido? Primeiro, realmente, a gente vai ter que dar vazão, vai ter que ampliar o campo sensorial. Ô, Ana,
Sim, diga lá. Eu não entendi isso que você, essa expressão que você falou, o campo sensorial como conceito. Como o campo sensorial produz conceito? É assim, é, eu se eu consigo ler um livro, ou assistir um espetáculo de teatro, ou ver uma obra artística, e eu não tenho nenhum conceito sobre aquilo, né? Eu consigo só me relacionar àquilo e aquilo me gera uma sensação. Esse meu campo sensorial ele cria um conceito. Quando eu for falar sobre aquilo a partir da minha sensação, eu já estou criando um conceito. Quando eu for desenvolver, se eu ficar só na sensação, ele vai ter uma característica diferente. Quando eu coloco essa sensação em palavras, em comunicação, na relação com o outro que tem uma escuta, eu começo a desenvolver um conceito que se eu só ficasse quieta com a sensação, eu teria outra experiência. Então, é nesse sentido, com as crianças. Então, eu olho as crianças. Se eu tenho um conceito de que falar com as crianças tem que ser de tal e tal maneira, usando tal e tal fala, e tem que ensinar tal e tal coisa, eu tenho que bloquear todo o meu campo sensorial e falar com ela daquela maneira já pré-concebida. Por exemplo, mantenha calma, fale devagar, abaixe na altura dos olhos da criança. E por dentro eu posso estar querendo matar aquela criança. Jogar ela longe, mandar ela sei lá para onde. Mas eu faço toda aquele mise-en-scène para falar com a criança conforme o meu conceito. Então eu estou submetendo as minhas emoções, o meu campo sensorial, para colocar um conceito em dia. E a gente vai chamar isso de paciência. Eu fico paciente para poder exercer o meu conceito. E na verdade eu estou zero paciente. Eu estou fingindo para mim, né? Porque para a criança ela não vai achar que eu estou fingindo, ela sabe que eu estou brava por dentro, mas para mim eu estou fingindo. Ter paciência é ter a capacidade de zerar. Aí sim, então vamos lá. Eu estou num estado difícil em relação com a criança. Quando eu olho para esse meu estado, para essa raiva que eu estou, para essa frustração, para essa impaciência, para essa intolerância, quando eu olho para isso, eu lido com eu não posso responder a isso, eu não posso chegar e falar assim, eu quero ser natural, eu quero ser espontânea, e se eu estou brava e pronto. Se eu estou com vontade de bater, eu vou lá e bato, porque afinal de contas eu posso ainda justificar, eu apanhei a vida inteira e estou aqui sem salva, né? Então, essa é a delicadeza, porque quando eu vou entrar em contato com o meu campo emocional, ele está enclausurado lá atrás em algum ressentimento. Ele não está atualizado. Eu não estou nervosa por causa da criança. Eu estou nervosa porque a criança acendeu em mim, despertou em mim um nervosismo que já está dentro de mim. E ele está há tanto tempo ali enclausurado, ali submetido, que ele veio como uma panela de pressão. E eu vou achar que é a atitude da criança que está fazendo aquilo. E não, eu já tenho aquilo. Eu já estou com aquilo e a criança acendeu isso em mim, a relação com a criança. Então, tá bom. O que eu posso fazer? Vou para vou para a espontaneidade, vou para a emoção, para o campo emotivo e reajo, ou vou para um conceito, que já é um pré-conceito, de novo submeto as minhas emoções e faço a cena, né? De acordo com o meu conceito. Nenhuma das duas coisas está integrando. Agora, se eu conseguir entrar em contato com o meu campo sensorial, deixar ele vir à tona em mim, não na minha ação, mas em mim, na minha experiência, e a meditação na vacuidade trabalha muito com isso. Quando eu vejo muito de perto uma coisa, ela desaparece. Então, quando a minha emoção, a minha irritação, ela fica tão evidente para mim, eu vejo ela tão de perto, eu realmente
reconheço essa irritação sem justificar, sem qualificar, sem dizer que essa irritação, ou sem responder essa irritação como reatividade, eu simplesmente exponho ela para mim, ela fica tão perto que ela desaparece. Igual na meditação da vacuidade, eu trago bem pertinho e desaparece, né? Olha o meu osso bem de perto e o meu osso desaparece. Então tá, eu tenho que trazer essa emoção, essa emotividade, esse campo sensorial, sensitivo, a flor da pele, deixar ele bem, ficar bem consciente dele. Neste momento, na minha experiência, ele desaparece. Ele fica descabido, ele fica ridículo, ele fica desproporcional com a situação. Ele desaparece. Da maneira que ele estava, ele desaparece. Quando ele desaparece, eu estou agora mais em contato com a minha sensibilidade sensorial, porque ela não está obstruída por algo que já está marcado nela, ela não está obstruída por uma marca, ela está mais sensível agora, ela está mais aberta. Nesta abertura, quando eu entro em relação com a criança, eu crio um conceito. Por exemplo, eu tenho uma clareza mental de que ação tomar. Eu vou interferir. Não vou interferir. Eu vou só observar. Eu vou ser muito firme agora. Eu vou sair, deixar tudo quieto. Enfim, eu vou tomar uma atitude que não tem um preconceito. Ela não está pronta ainda. E essa atitude ela vai vir filha de um campo sensorial, mas não do campo sensorial que estava lá preso por marcas e que está preso ali na minha infância, que não está atualizado. Então, por isso que é complexo, né? Então, não é uma espontaneidade, porque a gente não é espontâneo, a gente é totalmente estriado, marcado por situações onde a gente não resolveu emocionalmente, onde a gente não fluiu emocionalmente. Então, é um jogo constante de quando eu também começo a ter um conceito sobre aquilo, aquele conceito também alimenta a minha percepção sensorial. Aí a minha percepção sensorial amplia mais ainda, e aí ela atualiza o meu conceito. Então começa a virar um jogo contínuo de movimento, de atualização, e não algo pré-estabelecido, que eu sou funcionária dele e que vou ter que adestrar de uma maneira... Porque Nietzsche usa essa palavra, né? Adestrar as emoções. Se a gente vai entender raso, a gente vai falar adestrar as emoções é fazer com que um conceito submeta a emoção. Mas se a gente olhar com mais presença, adestrar as emoções é tirar a emoção da fixação dela. Tirar aquela emoção daquela... Abrir essa emoção. Né? Abrir para criar em relação. Abrir o campo emocional e não a emoção pré-estabelecida. Então, tem essas sutilezas, como, por exemplo, na quinta-feira, eu acho que a gente falou sobre isso, que são duas coisas que são muito importantes a gente praticar diariamente, que é a paciência e o ego baixo, o perfil baixo. Mas a gente não faz essa prática de uma maneira sensorial, a gente faz essa prática de uma maneira conceitual. Então, sensorialmente, eu ter paciência é eu abrir mão daquilo que eu já estava apegada, daquela emoção que me pegou. Eu abro mão disso, não, eu tenho paciência, vou esperar passar, deixa essa emoção passar, entra no campo sensorial, vai para a produção de emoções, e não a emoção que já está ali presa, né? E o ego baixo é porque eu não estou presa a fazer alguma coisa para me requalificar ou para me legitimar na vida. Eu estou fazendo alguma coisa para criar. A gente tem... Ontem a gente estava tendo uma conversa no espaço que tem aqui em Piracaia,
onde as crianças têm a possibilidade de ir, né, um espaço de educação viva. E tem uma amiga muito querida com quem eu vou fazer agora um encontro em junho, a Ivana, e a irmã dela, gêmea, Lola, ela faz parte desse encontro, né, desse espaço aqui em Piracaia. E alguém trouxe um olhar da Ivana para a educação viva, que é assim, quando o adulto ele se relaciona com a criança, para ele não atropelar a criança, ele tem que ficar em modo samambaia, ela brinca. O modo samambaia é aquele assim que ela só tá ali, o adulto só tá. Não vai ficar ensinando, não vai ficar dirigindo a criança, né? Então ela brinca que é o modo samambaia. E aí depois desse encontro eu fiquei pensando que na verdade o modo samambaia é uma maneira, uma passagem para a gente realmente conseguir se relacionar com a criança com o ego baixo. Porque se você tem um ego alto, é bom mesmo você treinar o seu modo samambaia para te segurar. Mas se você vai tendo um ego mais baixo, você nem precisa do modo samambaia, porque quando você se relacionar com a criança, você não está se relacionando para o seu ganho próprio, que é da sua afirmação, da sua requalificação, da sua busca de legitimidade, da sua necessidade de estar certo, da sua exibição de alguma maneira. Ou simplesmente reagindo a uma marca infantil presa em você, como um trauma, como uma dor. E aí você não consegue olhar o outro, você só se vê, né? Então, são duas práticas essenciais, paciência e o ego baixo. Porém, se praticar isso conceitualmente, só piora. Porque aí eu vou ficar conceitualmente, calma, paciência, respira, e aquele furacão por dentro. Ou então, não, faz cara de paisagem, fica que nem uma samambaia ali, e deixa. E aquela insegurança, aquela vontade de ser reconhecido, né? Vou encontrar uma maneira disso escapar. Então, para mim, a questão a gente já sabe conceitos demais e conceitos maravilhosos, mas a gente pratica os conceitos no nível conceitual, porque a gente não tem nenhuma prática de fazer o conceito de uma maneira geral, né? Claro que alguém especificamente pode ter essa prática, mas de uma maneira geral a gente não tem nenhuma prática de fazer com que o nosso conceito, a nossa mente conceitual e a nossa mente emocional, sensorial e os nossos sentidos estejam integrados. Então, é isso. Quando a gente, ouvindo isso, entra em contato com a sua sensação. Qual é a sensação que você tem ao ouvir isso? E veja onde está essa sensação. Se essa sensação ela tiver pré-condicionada, por exemplo, isso me irritou, isso me trouxe ansiedade, isso me traz confusão. Deixa isso bem à flor da pele, deixa essa sensação bem à flor da pele. É importante não julgar e não classificar. Por quê? Quando eu julgo uma sensação, eu já dei um lugar para ela. Então, ela não vai desaparecer, porque ela já tem o seu posto. Eu já dei para ela aquilo que... eu já dei para ela a força de uma existência por si só. Ela existe por si só, essa emoção. Dei um nome próprio a ela. Então, por isso que a gente não julga e não qualifica. Deixa a emoção vir. E aí, ela já está, né? A emoção. A sensação. Qual é a sensação física, sensorial, emocional dessa conversa sobre integração do campo conceitual com o campo emocional e sensorial? E aí deixa essa percepção ficar bem à flor da pele e suspende o julgamento.
e assista o que acontece enquanto você está trazendo a flor da pele e deixando bem em evidência e olhando bem de pertinho essa sensação. E aí, para a gente começar a fazer uma integração, a gente pode falar a partir desse lugar que o conceito, então, ele é atualizado, ele é criado. Então, se alguém quiser arriscar a falar a partir desse campo sensorial, vai começar a elaborar um conceito atualizado. Ana, você me ouve? Sim. Eu sinto assim uma pulsação. Você foi falando, deixa isso vir a flor da pele, e aí eu fui deixando que viesse assim e foi aumentando e tá aumentando o meu batimento cardíaco, tá acelerado assim, uma pulsação bem no meio do peito. E aí eu tô observando assim e me vem que escutar você falando isso e agora também me colocar para falar, vai gerando essa integração, porque até mesmo escutar sobre isso não é algo comum, digamos assim, né? Escutar sobre a integração da sensação com essa conceitualização da sensação. Não se, pelo menos na minha experiência de vida, não é muito comum se falar sobre isso. Eu venho há algum tempo observando, mas não falando sobre isso. Só observando, só na sensação realmente. E poder falar sobre algo que é sentido e que já está criando novos conceitos é uma sensação que ainda não tem nome. Sim, e conforme a gente vai praticando isso vai cabendo nas relações pessoais do cotidiano. E aí é muito surpreendente, porque realmente a gente começa a perceber uma capacidade de relação que a gente não teve ainda, porque a nossa capacidade de relação ela se reduz a seu estado anímico, seu estado emocional e a sua capacidade de conceitualizar aquilo e pronto. Então é sempre nunca é uma criação, né? É sempre uma exposição, um desabafo ou um convencimento, ou um lugar para eu me colocar e aliviar, ou um lugar para eu me fazer ouvir e lutar por alguma coisa que na verdade nada mais é do que a nossa maneira de nos legitimarmos na vida. Por isso que a gente é tão apegado a essa desconexão, porque essa desconexão é a maneira que a gente aprendeu a buscar a legitimidade. Porque aí eu tenho uma opinião, né? Não tem coisa mais frágil do que opinião. Porque chega uma hora que a opinião é aquilo fixo, né? É aquilo que não está atualizado. É muito frágil a opinião. Eu posso até ter uma opinião, sabendo que ela dura o tempo que eu estou falando, e enquanto eu estou falando, pode ser que essa opinião ela se atualize, né? Mas é um exercício. É, né? Sim.
à medida que ia falando, eu vinha muitas vezes a sensação e não é para limitar o campo, e não é para dizer que é o campo que é esse, mas vinha muitas vezes essa ideia de integração a partir da poesia. Como se na poesia houvesse já uma espécie de uma semente dessa integração. E que é de facto uma riqueza, sim, absolutamente gigante, estar em contacto com a poesia, nesse campo criativo, nesse campo de integração. Então estava-me a vir, cá está uma semente desse lugar. E depois também, assim, mesmo assim de partilha, é curioso porque eu acho que isto, quando nós nos disponibilizamos mesmo eu, assim, só mesmo para partilhar, assim, semana passada estava com dor de garganta e eu senti, ok, tá, então vais-te conectar, vais ver o que é que está aí em conflito interno, não vais tomar nada e vais só para o conflito, vais ver o que é que está aí. Depois comecei a reconhecer assim coisas que estavam assim conflituosas, não é? Assim, conflitantes aqui dentro. Reconheci, senti assim, ok, tenho duas coisas para fazer, fiz e a dor de garganta foi simplesmente embora. E eu fiquei, não, isto é muito bom, porque é uma coisa, é muito bom a pessoa ter essa possibilidade, não estou a dizer isto para coisas maiores, mas assim, essa possibilidade de efetivamente entrar em contacto com o que está a viver, a sentir, a pensar, aquilo tudo estar ali a mexer e de facto ter a possibilidade de libertar. E quantas vezes são mesmo emoções mesmo densas ou pensamentos densos, porque emoções ou pensamentos densos é muito próximo uma coisa da outra, mas são coisas densas que ficam. E é incrível a possibilidade das coisas se transformarem mesmo assim, pronto, estando presente nelas. Então é isso. Sim, sem dúvida. Nessa linha que a gente vem seguindo e arriscando sem nenhuma garantia, toda doença aguda ou como chama a doença que não é aguda? Fugiu a palavra? Fugiu a palavra? Crônica. Como? Crônica. Crônica, obrigada. Crônica. Isso, crônica. Então, toda doença aguda ou crônica, ela vem de um conflito, segundo uma linha que a gente está arriscando aqui. Eu não levanto a bandeira por nada, assim. Aquilo que me faz sentido e que me aparece, se sustenta pelo vazio, e aí eu experimento e vai fazendo sentido, eu mantenho, mas eu não tenho aquilo como certo para o resto da vida. Eu vou pondo na fogueira todas as vezes até a hora que a coisa se sustenta ou não, né? Então, toda doença aguda ou crônica, ela vem de um conflito nesse princípio. E esse conflito, a gente acredita que é com outro. Então, quem trouxe isso cientificamente, né, pela medicina, o Dr. Hammer, pela nova medicina germânica, ele pôde fazer vários estudos no hospital e tudo isso a partir de uma experiência pessoal dele, porque ele tem a morte do filho dele acontecendo nos braços dele, e aí meses depois a mulher num câncer no útero e ele um câncer no testículo. E é um processo foi um processo desse conflito que ele viveu, né? Mas aparentemente a gente reduz isso a este conflito aconteceu fora de mim. E na verdade, o conflito ele acontece dentro da gente, porque uma coisa em si não nos leva a um conflito, mas a nossa relação com aquela coisa. Então, nós que temos uma relação de famílias nucleares, pai e mãe, filho, violência,
segurança, enfim, a gente que tem, né, vida, morte, nós numa sociedade dualista, patriarcal, enfim, todos esses conceitos que a nossa sociedade sustenta, é claro que certas situações, obviamente, vai nos gerar conflito. Traição, morte, divórcio, ser desqualificado, ser reprovado, são situações que vão nos gerar conflito, mas não por natureza da situação, pelo encontro da gente com a situação. Então, para se desfazer o conflito, a gente não se desfaz da situação, mesmo porque a gente não tem esse poder. A gente trabalha esse conflito em nós. E esse conflito, arrisco a dizer, nesse momento, que a raiz dele é o conflito entre o campo conceitual e o campo emocional, sensorial. Porque eu penso de uma maneira conceitualmente. É absurdo eu achar que não. Porque a gente vive completamente permeado por um campo conceitual. Não tem escapatória para a gente ainda. Enquanto a gente é criado dessa maneira e sustenta isso, então a gente tem um conceito sobre relacionamentos afetivos, sobre educação de filhos. E mesmo que os nossos conceitos possam ser variados, a gente não tem a liberdade de ser criador de conceitos e atualizadores de conceitos. A gente é completamente preso a nos apegarmos a conceito. Então, não tem liberdade nenhuma quem tem um filho fora da escola se ele está preso ao conceito de que está contra a escola ou a favor da criança fora da escola. É um conceito. Então, você não está livre para uma criação, você está preso a um conceito, e você é funcionário daquele conceito. Você vai brigar por aquilo, você vai convencer os outros, você vai se convencer. Então, é muito sutil o processo, né? Mas a gente vai destrinchando, e a gente já fez o ponto de inflexão, nesse sentido de que não existe nada por si só que vai nos aliviar, ou vai nos salvar, ou vai nos encaminhar, ou vai nos direcionar. Porque se uma coisa existe por si só, eu estou na ilusão. E se existe um conflito por si só, um conceito por si só, um ideal por si só, eu já estou preso a uma ilusão. Mas e aí, como é que a gente imagina uma sociedade onde o conceito está sempre atualizando e sendo criado? Vai ser baseado em quê? Vai ser baseado na nossa incapacidade de desenvolvimento emocional até hoje? Nos nossos sentidos completamente entupidos e estriados? Vai ser baseado nisso, né? Então, a gente está encrencado porque a base não tá à altura dessa liberdade que a gente almeja, né? Então, quando eu entro no campo criador, aí sim, aí eu posso, no campo criador, eu posso criar conceitos, eu posso desenvolver sensações. E este campo criador, quem tem nos dado esse caminho é a meditação na vacuidade, porque ela chega no lugar último, porque ela chega nesse lugar aonde nada existe por si só. Então, não existe nenhum conceito te sequestrando. Então, todos esses treinos diários para que a gente realmente faça uma liberação de uma mente conceitual, que é, na verdade, pré-conceitual, porque a mente conceitual por si só, como campo de criação, é maravilhoso. A mente conceitual já estabelecida, que vira uma mente pré-conceituosa, é um campo limitador. E não um campo possibilitador. Sim, diga lá, Rony. Oi, eu ia comentar isso, então, que foi uma percepção que eu tive agora. A Cuca até chegou agora, se ela quiser falar um pouco. Mas o que eu estou percebendo da meditação da vacuidade é que ela é um treinamento para no nosso dia a dia essa mente não conceitual tomar conta do conflito, né?
e a gente poder, enfim, esvaziar e entrar no campo da emoção, da sensação e criar a partir dali. São várias camadas, né? Conforme a gente vai treinando, experienciando e colocando aquilo em prática, as camadas vão se destrinchando. Então, a coisa para mim mais perfeita, onde realmente faz a coisa se sustentar, e eu nunca vi algo derrubar isso, é a negação de algo sem afirmar nada no lugar. Porque assim que eu afirmo alguma coisa no lugar, eu já escolhi um outro conceito prévio e eu crio um campo preconceituoso. Então, a negação sem a afirmação, e isso para mim é muito íntimo e muito caro, assim, porque é a minha experiência corporal com a técnica Alexander. Então, com o processo da técnica Alexander, a gente vai abrindo mão de tudo aquilo que a gente afirma que nos sustenta fisicamente, corporalmente, que me permite mover meu corpo livremente. Vai abrindo mão de tudo isso, vai negando tudo isso, vai negando postura, vai negando movimento pré-estabelecido, vai negando tudo e não afirma nada no lugar. É uma negação. Eu inibo e não faço certo. O certo nunca existe. Eu reconheço o errado e aí nas palavras da meditação da vacuidade que a gente faria então, ou quando reconhecer o errado, reconhecer que esse errado não existe por si só. E esse errado então vira um campo de vacuidade. E eu não afirmo nada no lugar. E essa não afirmação é que gera uma experiência. Porque a gente acha que precisa ter alguma coisa para experimentar. Por que vai acontecer alguma experiência? Se eu não estou predizendo o que vai acontecer, né? Deixa eu sentir uma experiência e aí eu já digo qual vai ser a experiência. Então, a gente talvez não acredita, não tem experiência suficiente de quando você nega tudo e não tem mais nada, algo acontece. Então, sim, são camadas que a prática constante da vacuidade vai te convidando a ter essa experiência que passa por frio na barriga, que passa por até um medo, né? De perder tudo. Ana. Sim. Tá me vindo uma coisa aqui. Eu tava pensando assim, por exemplo, numa situação de angústia, ou por exemplo, numa crise mental, onde alguém passa por uma situação, por uma dor profunda, uma dor subjetiva, assim, que de alguma forma é conceitual, e aquilo fica tão insuportável conceitualmente no plano do invisível, que aquilo às vezes acaba se indo para o corpo, por exemplo, como uma automutilação. Então, me veio assim, estava essa observação dessa conceitualização que às vezes busca também, não sei se busca é a palavra, mas parece que se direciona para o campo da sensação, e que, por exemplo, nesse caso, às vezes vai, né, nesse caso de uma angústia muito forte, às vezes vai assim, seria mais simples que eu encontrasse isso no meu corpo em algum lugar do que lidar com essa conceitualização no subjetivo. Só que nisso que você está falando, me vem assim, que ir para o corpo seria colocar alguma coisa no lugar. Então, uma dor
subjetiva. Se eu vou para uma mutilação no meu corpo, eu coloco alguma coisa no lugar. E se eu não vou, o que eu gero com isso, né? De alguma forma, eu emburaco com essa conceitualização que está gerando uma crise. Mas dali pode surgir alguma coisa também. Sim, a questão, primeiro que a gente tem feito processos, tanto as jornadas que a gente sustentou aqui e depois esses processos virtuais que foram acontecendo também paralelamente, primeiro que tem que ter uma clareza de que é só um pedacinho de muitas possibilidades, porque eu, particularmente, não tenho experiência em trabalhar com pessoas que têm clinicamente, algum tipo de marca tão profunda, né? Um trauma tão grande, uma questão tão grande e que passa por processos de esquizofrenia ou bipolaridade ou depressão profunda ou esses processos psíquicos que a gente acaba de alguma maneira desenvolvendo, que eu acredito que é por defesa, porque não deu mais, né? Teve uma cisão ali. Eu particularmente não tenho experiência com isso. Então nunca me atrevi a chamar um trabalho dessa, porque eu não tenho essa experiência. E então, de uma certa maneira, é muito limitado também o nosso processo, porque é um processo de quem está, de alguma maneira, psiquicamente muito íntegra, porém, sem usar essa integridade, está íntegra, tem ali todas as possibilidades, mas não usa porque socialmente e culturalmente a gente não é convidado para usar a nossa integridade psíquica. A gente fica acomodado, a gente escapa dessa integridade. Então, eu sou muito cuidadosa com essas questões, né? Eu acho que eu tenho um limite muito claro que é o que eu não experiencio em mim. Eu posso até escutar o outro e me relacionar com o outro para ir ganhando intimidade e começar essa experiência. Então, eu acho que tem um limite, assim. Eu usaria vários outros recursos, né? E eu acho que esse é um trabalho para quem, neste momento, se sente íntegro psiquicamente, porém não está conseguindo usar a sua integridade psíquica. Porque a gente não tem essa prática, não tem esse treino social e cultural de usar as nossas integridades psíquicas, né? Por exemplo, eu me cuido com biomagnetismo, usando ímãs. As minhas filhas, minha filha teve dengue e eu cuidei dela com biomagnetismo. Agora, e deu tudo certo, ela se curou, ela se restabeleceu. Mas eu não sou uma pessoa especialista em nem biomagnetismo e nem dengue, e nem nenhuma doença. Então, o que me dá a confiança de me relacionar, porque eu sou especialista em ser mãe da minha filha, eu sou especialista em acessar vários campos e me escutar, né? Em trazer clareza mental. E são coisas que eu treino no dia a dia. Então, eu consigo fazer isso com a minha filha, me sentindo muito responsável. Mas eu não faria isso em qualquer situação, né? Porque eu não tenho essa experiência. Então, eu acho que por isso que é muito importante saber que não existe nada que por si só vai dar conta. Vai sempre depender da nossa relação. Por isso que o trabalho é em nós. E esse trabalho em nós é muito perigoso quando a gente vem de uma sociedade conceitual, porque o nosso trabalho vai ser conceitual. E ele só piora. Porque aí o conceito, quanto mais forte ele fica, mais ele é capaz de sequestrar, de submeter o nosso campo emocional e sensorial. E a gente vira
uma panela de pressão. Porque sabe aquilo, acredita naquilo, fala sobre aquilo, pratica aquilo, mas só essa pessoa sabe o peso que é segurar toda a carga emocional por baixo daquilo, por baixo desse conceito. Então, eu estou aqui alertando o perigo de todo o processo conceitual, inclusive o nosso. Então, se alguém pegar e falar assim, já sei, esse exercício, a solução é essa, é porque eu já estou afirmando alguma coisa, estou negando algo e afirmando outra. Então, alguém vem e te coloca um conceito que você não concorda, você nega o conceito da pessoa e afirma outro no lugar, que é o seu conceito. Esse campo não inclui nenhuma inteligência de criação. Ele só inclui um conflito. Então, você vai batalhar pelo seu conceito, num mundo de conceitos contra o seu. E aí vai ter essa onda contra a maré, as pessoas que são alternativas, né? Para mim não é uma alternativa ter meus filhos fora da escola. Para mim é a única possibilidade. Então não é porque não estou lutando contra a escola. Então não ter eles na escola não é uma alternativa, porque para mim a escola não é uma possibilidade. Então não preciso brigar conceitualmente para isso. Eu preciso sim criar um campo para sustentar um modo de vida que não está dado com os filhos fora da escola. Então, eu preciso criar esse campo. Então, como é que eu vou perder tempo e energia lutando contra a escola com todo esse trabalho para fazer, que é criar um campo para sustentar uma vida que não está dada, que não está estabelecida. Então, eu não sou funcionária de nenhum tipo, né? Não tenho trabalho fixo e não tenho também renda fixa. Então, eu não posso ir contra o trabalho formal, as empresas, as indústrias. Não posso ir contra isso. Eu tenho que, na verdade, pôr a minha energia para criar algo que não está dado. E aí, conceitualmente, é o que a gente vem trabalhando. A gente está criando campo de algo que não está dado. A nossa vida não está dada, então a gente cria esse campo, os conceitos não estão dados. Por isso, a negação de algo sem afirmação de nada no lugar. E acessar esse campo de criação, que é esse nada, que é essa vacuidade. Então, é um processo um processo que a gente tem que ficar muito atento, porque a nossa tendência vai ser cair para afirmar algo, para dizer, não, o certo é esse, ou o melhor é esse, ou o que serve para mim é isso. Como se tudo isso existisse por si só. E quando a gente faz essa experiência tão aparentemente sutil e delicada como uma meditação da vacuidade, a gente, na verdade, ali está criando um campo para poder aceitar a possibilidade de negar algo sem afirmar nada no lugar. Porque quando eu não afirmo nada no lugar, eu entro no campo da criação. Que é um campo que não te dá a ilusão de, né? Então, só da gente parar de brigar contra conceitos pré-estabelecidos, só a gente parar de entrar em conflitos com conceitos a partir de conceitos que a gente tem, olhar para o conceito fora pré-estabelecido que te incomoda e medita na vacuidade. Encontra onde está aquele conceito. É que nem alguém pega e fala assim, não, eu estou seguindo regras, está no papel. A regra não está no papel coisa nenhuma, a regra está dentro da gente. Se está no papel, rasga o papel, acabou a regra. E mentira, não tem regra em papel, não tem conceito em lei, não existe lei, a não ser a que está dentro da gente. Ah, mas está lá na lei. Não está, está dentro da gente. Então, o processo é em nós, né?
E esse processo em nós, qual que é o nosso grande perigo? De fazer algo alternativo, né? O grande perigo é achar que isso é alternativo. Então criar um outro conceito, uma outra linguagem, um outro entendimento, uma outra compreensão e se legitimar com isso no mundo. Pôr seu ego lá em cima, porque agora você sabe, não ter mais paciência com ninguém, porque ninguém mais sabe, só você sabe, e jogar para o mundo essa sua luta para o seu conceito, que é o melhor conceito, e você vai provar isso, porque você se dedicou a isso. Quer dizer, mais do mesmo, total. Tem criação nenhuma. Então, eu acho que o processo é esse, é ter a prática diária de negar, de escolher o objeto de negação sem afirmar nada no lugar. E aí você começa a abrir campo de paciência, aí o seu ego abaixa, porque você não está tendo nenhum recurso para poder se legitimar, né? Aí você não precisa ficar sendo uma samambaia nos lugares, que é para não incomodar ninguém ou para não entrar em conflito. Porque você vai incomodar e você vai entrar em conflito, mas ele não precisa estar em você, esse conflito, você não precisa estar apegado a ele. Os conflitos nada mais são do que a oportunidade da gente ver aonde nos pega ainda, ou ainda como se fosse parar de pegar, não sei se vai parar, né? Mas o que nos pega naquele momento. Não é não? Então, quero dizer que essas terças-feiras têm sido absolutamente encantadoras. De vez em quando, eu entro assim num campo um pouco, né, de uma energia um pouco mais baixa, e aí o Fábio fala assim, que eu posso estar em qualquer energia, mas quando chega terça-feira, 15h, uau, me dá alguma coisa que me enche de vida e a energia sobe, né? Mas eu espero que isso seja desnecessário, porque não vou depender de terça-feira às 15h de alguém estar aí do outro lado. Então, é isso. Amanhã a gente faz a meditação na vacuidade e encerra esse processo, como tem sido até agora. Na quinta a gente encerra e a gente vai criar alguma coisa necessária para o momento, né? Que a gente não fique preso a um modo confortável e já pré-estabelecido, né? Então tá, uma alegria. Obrigada pela parceria.